Êxodo 33, de 1 a 6. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios desde o monte Horebe em diante. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos-te uma vez mais tua misericórdia e graça nesta última noite deste ano, Deus, e suplicamos que, como o Senhor fez tantas vezes aqui neste lugar e neste ano, e tantas vezes, ó Deus, ao nosso coração em muitos lugares, o Senhor faça mais uma vez agora, falando conosco, ó Deus. Somos pequenos, somos fracos, erramos em muitas coisas, mas queremos diante do Senhor não só reconhecidos dos erros que cometemos, mas, ó Deus, convencidos de que precisamos melhorar. Queremos colocar diante do Senhor nossa vida, nossos projetos, aquilo que planejamos para este novo ano, e pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, que nós saibamos considerar, entender, avaliar, ó Deus, aquilo que mais precisamos, e considerando isso que nós oremos, ó Deus, suplicando ao Senhor aquilo que é mais importante de fato para a nossa vida. Oramos a Ti nesta hora em nome de Jesus. Amém. Esta noite é a noite do anúncio dos projetos. E não é só dos crentes, não. Aliás, acredito que é muito mais dos outros do que propriamente dos cristãos. É uma cultura nossa. No último dia do ano, na última noite do ano, você passa a régua, vê o que deu certo, o que não deu certo, estabelece novas metas, novos projetos para o próximo ano. Uns querem emagrecer, outros querem engordar, outros querem enriquecer, outros querem ser aprovados em algum curso, alguns querem aumentar a família, alguns querem encontrar o seu príncipe encantado, a sua princesa encantada. Nós fazemos projetos, é natural que a gente faça isso. Alguns querem melhoria de vida no relacionamento, no trabalho, e por aí vai. Nós trazemos esses pedidos todos, esses projetos todos ao Senhor, nós que somos cristãos. Até os que não são fazem isso. Eles pedem no último dia do ano que Deus os ajude. Tem gente fazendo pedidos para Deus e para todo tipo de entidade espiritual que alguns reconheçam como verdadeira. Muitas pessoas que talvez não venham à igreja nenhum dia no ano, no último dia decidem ir lá, segundo a sua denominação e segundo a sua crença, procuram uma igreja e procuram Deus. E a oração é a mesma, a oração é repetitiva, nós já a conhecemos, todos nós fazemos isso. A oração é: Senhor, nos abençoe no próximo ano. Aliás, nós já fizemos isso aqui nesta noite e já oramos pedindo que Deus nos abençoe. Mas a pergunta que eu quero usar para iniciar nossa meditação nesta noite é: do que nós precisamos de fato? Será que nós precisamos que Deus nos abençoe, nos concedendo aquilo que desejamos, as bênçãos dele? Será que é isso que nós precisamos? Será que o que nós mais precisamos são as bênçãos de Deus, ou é o Deus das bênçãos? Isso muda tudo. Isso muda consideravelmente tudo. Porque uma coisa é pedir as bênçãos de Deus, outra coisa é reconhecer que nós não precisamos das bênçãos de Deus, nós precisamos de
Deus. E esse texto é um texto que descreve claramente essa diferença e mostra o quanto isso é sério, o quanto isso é importante. A situação aqui não é uma mudança de ano, mas a situação aqui é a seguinte: Deus tinha usado Moisés para tirar o povo do Egito, onde eles eram escravos, o povo hebreu. O povo hebreu viu coisas extraordinárias de Deus. Não só Deus os libertou após enviar 10 pragas sobre o Egito, que ceifaram desde a vida dos rebanhos e a saúde do povo, mas tiraram por fim a vida dos primogênitos do Egito. O povo hebreu viu o Senhor separando o exército dos egípcios do povo hebreu com uma grande coluna de fogo. Este povo viu Deus abrir o mar com o seu poder através de Moisés. Este povo passou andando por dentro de um mar. Este povo viu esse mar se fechando e consumindo a vida dos exércitos egípcios. Esse povo viu e estava vendo nestes dias Deus mandando alimento do céu todos os dias. Uma nuvem que cobria o povo para que o sol não fosse demasiadamente forte sobre eles durante o dia na caminhada no deserto. Uma coluna de fogo que os aquecia durante a noite, para que o frio do deserto não os matasse à noite. Eles já tinham visto Deus fazer sair água de pedra, de rocha. Eles já tinham visto águas amargas se transformarem em águas doces. Eles já tinham presenciado Deus concedendo a vitória a eles à medida que eles oravam. Os seus líderes oravam, Moisés orava, Arão orava e estendia as mãos e ficava com as mãos levantadas, eles prevaleciam. Gente escrava, sem armas, com apenas alguns porretes, vencendo um exército poderoso dos nômades amalequitas. Eles já tinham visto essas coisas todas, estas bênçãos de Deus, eles já conheciam muito bem. Mas apesar disso, por causa de um tempo em que Deus usa para falar com Moisés, lá no alto do Monte Sinai, o povo fica sozinho embaixo do monte, e por demorar demais Moisés lá em cima, o povo começa a ficar alvoroçado. Arão não consegue manter a calma e a paciência daquele povo. Arão não consegue discipliná-los para que eles mantivessem a sua confiança em Deus. E então eles decidem adorar a um outro Deus. Eles vinham de uma cultura, eles vinham de 300 anos de escravidão no Egito. E na cultura dos egípcios existiam deuses de todas as formas. Um deles era representado pelo touro, que simbolizava fertilidade e força. E então eles decidiram escolher uma adoração, um Deus para adorar, alguém que representasse o Deus que os livrou lá do Egito, mas que tivesse uma representação visual para que eles pudessem adorar. Mas a própria lei que Moisés estava recebendo lá no monte dizia que não se deveria fazer imagem para Deus e que não deveria se dar culto a ninguém mais a não ser ao próprio Deus. Mas o povo faz isso. Arão sucumbe diante da pressão do povo e ele é responsável, obviamente, por isso, mas ele se junta com esse povo e eles pegam todos os objetos que eles tinham de ouro, eles fundem esses objetos no fogo e fazem um bezerro de ouro para adorar. E quando isso acontece, Deus lá no monte diz para Moisés: Moisés, o povo está alvoroçado lá embaixo. O povo está praticando idolatria. O povo se entregou à imoralidade. O povo se entregou à bebedeira. O povo se entregou à lascívia. O povo se entregou completamente à ausência dos limites. Você precisa descer. E quando Moisés desce, o que Moisés encontra é uma situação extremamente frustrante para ele que vinha da presença de Deus. Ele trazia em suas mãos as tábuas da lei para dar àquele povo, a lei de Deus escrita, para que aquele povo pudesse ser orientado por Deus. E quando ele chega e encontra o povo naquela situação, ele quebra aquelas tábuas da lei, porque ele ficou furioso em nome de Deus, de ver a situação daquele povo. E então manda chamar Arão, questiona Arão pelo que ele fez, e diz para Arão: olha, nós vamos separar esse povo, porque os idólatras vão morrer. E então Deus manda dizer através de Moisés, para que todo o povo que quisesse servir a Deus, viesse até Moisés e ficasse com ele. E o povo que estava querendo fidelidade a Deus, veio até Moisés. E então Moisés ordenou que os levitas pegassem cada um uma espada,
cada um daqueles homens pegasse uma espada e saísse no meio do arraial e matasse ao filho, ao irmão, ao amigo, ao vizinho, não importa quem fosse, se fosse idólatra, se estivesse prestando culto àquele ídolo construído com ouro, fundido com mãos de homens, deveria ser morto. E o texto no capítulo 32 diz que cerca de 3.000 homens morreram naquela circunstância. Não é como vocês já viram, eu também já vi no filme, e talvez já até ouviram na escola dominical, que a terra se abriu e 10.000 pessoas caíram lá dentro. Você não vai achar isso nesse relato em Gênesis. Não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que Deus ordenou que a idolatria daquele povo fosse punida com a morte. Isso é o contexto do capítulo 32. Quando entramos no capítulo 33, Deus estava indignado por aquilo que o povo tinha feito. Enquanto Deus estava oferecendo ao povo uma lei, oferecendo ao povo um caminho, oferecendo ao povo a verdadeira bênção que o povo precisava. As marcas da presença dele no meio do povo eram reais e o povo sabia disso. O povo já tinha recebido todas as bênçãos que eles poderiam desejar, eles que eram escravos e agora estavam livres. Mas esse povo ousou se rebelar contra Deus. Esse povo queria as bênçãos de Deus. Eles queriam manar todos os dias, eles queriam a cobertura da nuvem, eles queriam o calor, eles queriam tudo. Mas com o ato que eles executaram aos pés do Monte Sinai, eles demonstraram que eles queriam as bênçãos de Deus, mas eles não estavam nem aí com o próprio Deus. E então, no início do capítulo 33, Deus se dirige a Moisés e diz para Moisés: olha, nós estamos aqui num momento que é uma encruzilhada. Vocês vão continuar por esse caminho. Eu sou fiel à minha palavra. Eu disse a Isaac, eu disse a Jacó, eu disse aos patriarcas que eu daria para esse povo a terra que mana leite e mel. Eu disse que eu daria a eles a terra de Canaã e eu darei. Vocês vão sair daqui, o meu anjo vai com vocês. Vocês irão atravessar a terra dos heteus, a terra dos jebuseus, dos amorreus, dos heveus. Vocês passarão pelos cananeus. Vocês passarão pela terra dos ferezeus. E nenhum deles poderá dominar vocês. Vocês entrarão na terra que eu prometi. E essa terra será de vocês. Só tem uma coisa: eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. Porque se eu for com vocês, eu vou destruir vocês. Porque vocês gostam das minhas coisas, mas vocês não gostam de mim. Hoje nós estamos também numa encruzilhada, a encruzilhada de um novo ano. E esse novo ano que nós vamos começar, nós podemos começá-lo fazendo as coisas do mesmo jeito que nós fizemos no último ano, e no penúltimo, e no antepenúltimo, e todos que ficaram para trás, ou nós podemos começar diferente. Nós podemos começar este ano hoje pedindo as bênçãos de Deus, ou nós podemos começar este ano hoje pedindo o Deus das bênçãos. Só para deixar mais claro, antes de nós irmos para os pontos que esse texto nos oferece, você poderia estar pensando assim: pastor, eu não conheço muito de Bíblia, mas eu já ouvi falar que Deus é onipresente. Como o senhor pode estar falando que Deus não iria com aquele povo? Bom, é fato, Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, em todas as partes. E Ele não está apenas como uma energia, uma força impessoal. Não, Ele está de forma pessoal, com consciência, com vontade, com entendimento, com soberania, com governo, em todos os lugares. Não há um lugar dentro do universo ou fora dele que Deus não esteja presente, porque Ele é infinito. Mas existem lugares onde Deus faz a presença dEle manifesta, e lugares onde Deus não faz da presença dEle manifesta, e as pessoas não o sentem. Existem corações onde Deus se faz manifesto, e esses corações sentem Deus. E existem corações que ficam vazios e secos, que podem até ter muitas bênçãos de Deus, mas permanecem vazios e secos, e apesar de terem muito, se sentem infelizes, tristes e cansados. Essa é a diferença entre Deus manifesto e Deus ausente. E então eu gostaria de conversar com vocês nessa noite sobre a presença de Deus. E a proposta é: o que você quer em 2015? As bênçãos de Deus ou Deus das bênçãos? O que nós queremos em 2015? Mais bênçãos de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, sobre o emprego, sobre os nossos relacionamentos? Ou nós queremos mais Deus
dentro da nossa vida, dos nossos relacionamentos, do nosso trabalho, dos nossos empreendimentos. O que eu quero? Esse texto mostra para mim, em primeiro lugar, que a presença de Deus é fundamental em nossa vida. E aquele povo sabia disso. Porque depois de ouvir estas palavras do Senhor, e Moisés disse isso ao povo, o povo classificou o que Deus tinha dito a eles como uma má notícia. Se você olhar aí o versículo 4 diz: ouvindo o povo esta má notícia. Mas que notícia foi essa? Olha, a notícia foi que Deus vai dar para eles vitória sobre todas as nações por onde eles passarem. A notícia foi que Deus ia dar a eles por herança uma terra, e não era uma terra qualquer, é uma terra que mana leite e mel. O futuro deles, o futuro de seus filhos estava garantido. A promessa feita aos pais se cumpriria. É tudo de bom. E ainda de bônus mandaria um anjo para guardá-los. Como é bom saber, nós não oramos e pedimos isso, que o Senhor coloque os anjos dele ao nosso redor para que eles nos guardem. Não é maravilhoso isso? O anjo para guardar, a vitória sobre os inimigos, uma terra nova, uma terra que mana leite e mel. É tudo que alguém pode querer. Mas aquele povo entendia que a presença de Deus era fundamental na vida deles. E então eles disseram: esta é uma péssima notícia. Esta é uma má notícia. E Moisés acrescenta na oração dele, intercedendo pelo povo ao Senhor: Senhor, não nos faça sair daqui se o Senhor não for conosco. Porque Moisés e aquele povo entendia que a presença de Deus é fundamental. Eu, você, nós todos necessitamos desesperadamente da presença de Deus em nossa vida. E a pergunta é muito simples, clara e sem rodeios: você tem sentido a presença de Deus na sua vida? Eu não estou falando de bênçãos. Ao ver vocês aqui numa noite de 31 de dezembro, no último dia do ano de 2014, eu tenho a mais absoluta certeza que vocês têm a bênção de Deus. Senão vocês não estariam aqui. Vocês têm a bênção de Deus da saúde, vocês têm a bênção de Deus do alimento, vocês têm a bênção de Deus da fé, vocês têm a bênção de Deus da família, vocês têm a bênção de Deus de itens os mais variados que muita gente gostaria de ter e não tem. Provavelmente você tem uma festa te aguardando, um banquete, um alimento gostoso te aguardando na passagem desse ano. Então está provado, o rosto de vocês comprova que vocês têm a bênção de Deus, que nós todos temos. A questão é: temos as bênçãos de Deus, mas temos Deus? Você sente que passará uma noite com o Senhor? Ou simplesmente desfrutando das bênçãos do Senhor? Aquele povo recebeu uma notícia: vocês vão continuar essa caminhada daqui para frente, com todas as minhas bênçãos, mas eu não vou. A igreja do século 21, ela já trocou faz tempo Deus pelas bênçãos dele. E a prova disso é que a igreja virou quase que um supermercado de bênçãos, de graça, óbvio. Onde dia após dia, semana após semana, nós viemos para buscar bênçãos. E nós nos adequamos e nos aculturamos tanto a isso, que a semana que a gente não vai na igreja, a gente ainda diz assim: olha, essa semana Deus não me abençoou, porque eu não fui lá na igreja no domingo. Nós vivemos uma situação tão vexatória, tão vergonhosa em relação a esse assunto, que quando nós procuramos Deus, descaradamente nós procuramos Deus a fim de fazer algum tipo de troca. Você não precisa ir longe para descobrir se isso está acontecendo com você. Nós todos podemos fazer um exercício muito prático. Lembre da última oração que nós fizemos, da última oração que você fez em casa. Se você puder lembrar de toda ela, você vai descobrir que 99% dela foram pedidos a Deus. Mas se você lembrar um pouquinho mais, você vai descobrir que possivelmente nenhum desses pedidos era: Senhor, me encha da tua presença, eu quero sentir o Senhor presente na minha vida. Nós pedimos que o Senhor nos dê saúde, riqueza e aquilo que eu já citei várias vezes aqui. Mas quando foi a última vez que você orou: Senhor, eu não estou pedindo nada, eu só quero a tua presença. Eu quero ficar cheio do Senhor. Eu quero sentir o Senhor dentro do meu coração. Eu quero sentir o Senhor entronizado no centro da minha vida. Eu quero sentir o Senhor reinando sobre as minhas palavras, sobre as minhas emoções, sobre os meus pensamentos. Eu não quero dominar, eu não quero ser dono, eu não quero governar. Eu não quero ter poder, eu quero que o poder seja do Senhor. Quando foi a última vez que nós fizemos isso?
Moisés e aquele povo, de forma dolorosa, estão nos ensinando nessa noite: não troque Deus por suas bênçãos. Mesmo que Deus queira te dar tudo, se Ele disser, te darei tudo, mas não vou com você, não arrede o pé. É isso que nós estamos aprendendo aqui com Moisés. Eu não preciso de 365 anos recheados com a bênção de Deus em cada um dos dias. Eu preciso de 365 dias recheados da presença de Deus. Porque aí pode ter comida, pode não ter. Será maravilhoso. Um segundo aspecto que esse texto me faz encarar é que o hábito do pecado afasta a presença de Deus da vida pessoal, da família, da igreja, e seja lá o que for, pode ser uma nação inteira, como esse povo aqui. O hábito do pecado, o pecado praticado sistematicamente, insistentemente, habitualmente, afasta. Aquele povo é um povo que cresceu numa terra de idolatria. E apesar deles terem sido tirados da terra da idolatria, a idolatria não saiu deles. Eles continuaram idólatras. E a idolatria deles começou a aparecer logo depois que eles saíram do Egito. E ninguém podia mais dizer, a culpa de sermos idólatras é porque nós estamos no Egito, porque nós somos escravos de um povo idólatra. Agora eles estão livres, fora do Egito, influenciados e abençoados por Deus, liderados pelo homem de Deus. E o que eles continuavam a fazer? Idolatria. Idolatria, por quê? Porque idolatria era algo habitual na vida deles. Eles cresceram considerando que isso era lícito, que isso era alguma coisa que poderia ser feita. E embora eles soubessem do Deus, o Deus que tinha feito promessas, o Deus que tinha feito promessas a seus pais de os livrar dali, embora eles conhecessem Deus, a idolatria governava o coração deles. A impaciência é um outro aspecto terrível, porque eles cansaram de esperar. Deus tinha prometido algo para eles. Moisés fez uma promessa: esperem aqui, eu vou subir, Deus vai me entregar a lei e eu volto. Mas eles não aguentaram esperar. Arão não aguentou esperar. A impaciência tomou conta do coração deles. E então juntaram hábito de pecar junto com a impaciência, e eles fizeram aquilo que Deus odeia. E eles praticaram a idolatria. E esse pecado provoca a ira de Deus contra eles. Êxodo 32, 26 mostra isso. 33, 3 mostra isso. Moisés disse: quem é do Senhor, venha para mim. E por incrível que pareça, pelo menos 3.000 homens com suas famílias não vieram. Porque na conclusão do capítulo 32 diz que foram mortos 3.000 homens. E eles só contavam os homens. Então ali tinham ainda as mulheres e as crianças. Mas se existe gente que foi morta, é porque essa gente que foi morta, quando Moisés disse: venham a mim os que são do Senhor, alguns simplesmente disseram: nós não queremos. Sabe o que essas pessoas estavam dizendo? Nós não queremos Deus. Foi muito legal, foi bom ter saído da terra do Egito, Ele nos libertou, Ele nos livrou, foi maravilhoso, nós gostamos da bênção dEle, mas nós não queremos Ele. É isso que eles disseram. Ir à igreja apenas é fazer a mesma coisa que essas pessoas fazem. Fazer uma oração pedindo bênçãos é a mesma coisa quando eu não estou comprometido em seguir os passos daquele que me abençoa. Quando eu apenas peço coisas para Deus, mas eu não me comprometo com Deus, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou dizendo: eu quero a libertação, eu quero a nuvem sobre a minha cabeça, eu quero a coluna de fogo, eu quero a vitória, eu quero a terra que mana leite e mel, mas eu não quero o Senhor. Deus se ira contra essa postura. E esse tipo de conduta faz separação entre homem e Deus. O pecado sistemático, o hábito de pecar, afasta o homem de Deus. A nossa vida em Cristo Jesus é uma vida transformada. É uma vida em que nós desfrutamos primeiramente de uma salvação que nós não conquistamos nem merecemos. Ela é graciosa, ela é obra daquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. E por ser obra daquilo que Cristo fez, nós somos justificados pela fé em Cristo. Não são os nossos méritos. E pior, vejam só, não é só a questão de não ter mérito. O pouco que eu faço, Filipenses capítulo 2 me confirma que o pouco que eu faço porque o Espírito Santo efetua no meu coração o querer como o realizar. Porque de mim mesmo eu nunca quero o bem. Isso é obra de Deus na minha vida. Mas o apóstolo Paulo também diz, no versículo que antecede esse:
que é dever meu e seu desenvolver a nossa salvação, a nossa vocação. Sabe o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que eu preciso me comprometer com a palavra de Deus. Eu preciso me comprometer com Deus das bênçãos, antes de simplesmente querer desfrutar da sua graça e da sua misericórdia. É maravilhoso os atos graciosos de Deus. Eles são fantásticos. E nós dependemos dessa graça, senão estaríamos todos perdidos. Mas eu não posso dizer que eu estou nesta graça se eu não estiver comprometido de coração com o Deus que concede essa graça. Eu continuo querendo as bênçãos ao invés de querer o Deus das bênçãos. Quem está debaixo da graça e da misericórdia do Senhor é alguém que tem um coração desejoso, amoroso, ligado, intimamente ligado a Deus. É aquele que responde: quem quer vir até mim? Quem quer vir com aqueles que vão servir ao Senhor? Ele quer estar lá no primeiro lugar, no primeiro banco, na primeira fila. Ele tem pressa. Ele tem pressa para louvar, ele tem pressa de vir a Deus. Ele tem disposição para cultuar, ele tem disposição para adorar. Ele quer gastar o tempo dele nas coisas do Senhor. Ele não vem com mau humor, ele não vem com má vontade, ele não vem quando sobra tempo, mas vem o tempo inteiro e quer Deus o tempo inteiro, porque ele não quer apenas ir lá para pedir bênçãos de Deus, ele quer sentir a presença de Deus. O pecado nos afasta e afasta a presença de Deus de nós. E homens que têm um coração transformado, cheio de graça, querem Deus mais do que qualquer outra coisa. Eu não posso dizer que eu estou debaixo da graça se no meu coração não há o mínimo de interesse pela presença de Deus na minha vida. Moisés e os hebreus demonstraram para nós qual é a reação de um coração verdadeiramente em Deus. Um coração transformado, quando passa por uma disciplina. Aquele povo parou tudo na vida deles, parou tudo, parou a caminhada, pararam os projetos, pararam os sonhos, pararam tudo. Porque eles falaram: Senhor, essa é uma má notícia, nós não vamos sair daqui. E então eles vão para o terceiro passo do texto. O terceiro passo, ele está aí juntado com o segundo, que é essa constatação de que o pecado afasta a presença de Deus. Mas o que nós fizemos? O terceiro passo é um diagnóstico da causa do afastamento de Deus. É pecado, mas pecado é genérico demais, eu preciso nomear esse pecado. E então Moisés vai fazer uma intercessão diante de Deus por esse povo, e ele começa a reconhecer e a admitir aquilo que foi feito de errado. Os filhos de Israel verdadeiramente se arrependeram, começaram diante de Deus, dizer: Senhor, nós odiamos o que nós fizemos. Nós tiramos os nossos enfeites, e o texto diz que eles tiraram seus atavios, as suas vestes de festa. Eles tiraram aquilo tudo e falaram: Senhor, é odioso o que nós fizemos. Eles sentiram vergonha pelo que eles fizeram. Eles falaram: Senhor, o que nós fizemos ofende a santidade do Senhor. Nos livre da calamidade. Nós não queremos essa calamidade. Hoje nós temos uma visão tão superficial de pecado, que nós fazemos as coisas simplesmente achando: isso não tem importância, deixa para lá. Isso é terrível. Porque até quando nós falamos sobre a graça maravilhosa de Deus, a graça fica fraca, quando eu não entendo a profundidade e a seriedade do pecado. Em vez de ser uma graça poderosa, profunda, que segundo o apóstolo Paulo deve ser louvada e exaltada, vira uma graça sem graça. Porque se o pecado é pecadinho, não precisa de tanta graça para perdoar. E nós vivemos uma sociedade tão superficial que até o reconhecimento, o entendimento do que é pecado e da malignidade do pecado, ela ficou superficial. Nós não achamos mais, nada mais é pecado. Tudo é justificável, tudo está certo. Todos nós estamos envolvidos nisso. O mesmo pensamento superficial com o qual nós lidamos com quase tudo na vida, para não dizer tudo, nós estamos usando para lidar com a Bíblia e com o que a Bíblia descreve ser pecado. Mas sem dúvida nenhuma, o maior pecado é gostar mais
das coisas de Deus do que do próprio Deus. Aquele povo diagnosticou o que eles tinham feito de errado e eles se arrependeram. Precisamos ter consciência que é por causa do pecado que nós estamos nos sentindo vazios, secos, frios, plásticos, superficiais, cerimoniais, formais, indiferentes. É o pecado que fez isso. E isso é a ausência de Deus. Se queremos a presença de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, precisamos ter coragem de romper com o sistema do pecado, com aquilo que nos aprisiona e que nos afasta de Deus. Ah, mas é o nosso jeito de viver, é o nosso jeito de fazer as coisas, é o nosso jeito de andar, é o nosso jeito de trabalhar, é o nosso jeito de ser. Então nós vamos precisar romper com tudo isso. O grande exemplo de Daniel para nós estamos estudando isso nos domingos pela manhã, é exatamente o exemplo de entrar numa sociedade sem se aliançar com ela e levar pessoas dessa sociedade a romper com aquilo que fez parte da vida inteira deles. E não pense que com outros servos de Deus que têm a sua história relatada na Bíblia foi diferente. Não foi diferente com João Batista. Qual que era a pregação de João Batista e qual era o batismo de João Batista? Era o batismo do arrependimento, era o batismo de mudança de vida. Qual que era a pregação do apóstolo Paulo? Era a pregação de mudança de vida. Era a pregação que insistia que nós devemos ser novas criaturas, porque aquilo que era impossível para nós foi feito por Cristo. Era a pregação de que nós não somos mais escravos do pecado, para vivermos para Ele, servindo como se Ele fosse o grande monarca da nossa vida. E você não vai achar nenhum autor na Bíblia que vai fazer apologia a uma vida de pecado. O que você vai encontrar em todos os autores é pecado. Mas você vai encontrar também arrependimento, humildade, humilhação, reconhecimento diante de Deus. Com exceção de Cristo Jesus, todos pecaram. Mas a Bíblia nos dá exemplos de ponta a ponta que eles pecaram e se arrependeram, porque eles entenderam que nada é mais importante do que se humilhar diante de Deus e desfrutar de comunhão com Deus, porque a presença de Deus é melhor do que todas as coisas. Se você for ler a carta aos Hebreus, especialmente falando sobre Moisés, a carta aos Hebreus diz que Moisés não levou em consideração tudo o que o Egito podia lhe dar. Ele abriu mão de tudo, de ser um príncipe, talvez um rei, um faraó, de viver na corte, de ter riqueza, de ter quantas mulheres ele quisesse ter, de ter uma vida extremamente favorável. Ele abriu mão de tudo isso por causa de Deus. Eu preciso hoje diagnosticar o que tem me afastado de Deus. O que eu tenho amado mais do que o próprio Deus? O que tem me segurado para que eu queira mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus? Eu preciso fazer essa avaliação, e você precisa. 2015 será um ano exatamente igual a 2014, se eu não fizer esse diagnóstico hoje. 2015 será um ano exatamente igual a todos os outros que nós já vivemos, se nós continuarmos insistindo em trocar o Deus das bênçãos por suas bênçãos. Em quarto lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós vamos observar que nada pode substituir a presença de Deus na minha vida, na sua vida, na nossa família e na igreja. Quando Moisés vai fazer oração, ele vai dizer para o Senhor: Senhor, um anjo é muito bom, é ótimo um anjo, mas ele não substitui a presença do Senhor. Leia comigo, a partir do versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um
de pé à porta de sua tenda e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna da nuvem, impunha-se à porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém, o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considere que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Quer dizer, se não for o Senhor, nós não vamos com ninguém. Se não for o Senhor, nós não vamos, porque nada substitui a presença de Deus. Deus prometeu ao povo enviar o seu anjo, mas Moisés não queria o anjo. Deus prometeu a vitória, mas Moisés não queria a vitória. Moisés queria Deus, e o povo queria Deus. Hoje o Senhor tem para nós a mesma promessa. Porque assim como Moisés achou graça diante do Senhor, hoje todos nós nos relacionamos com Deus através de graça, de favor. Sabe o que significa? Significa que você pode ter a certeza absoluta, como eu posso, como qualquer um que creia em Cristo Jesus, pode ter a certeza absoluta que por graça o Senhor irá conosco, mas nós não podemos substituir Deus. O problema aqui não é Deus ter algum impedimento de seguir ou de ir com você em 2015. O problema não é você ter algum impedimento tão sério que Deus não possa. Não há pecado que o Senhor não possa perdoar. Não há barreira que o Senhor não possa destruir na minha e na sua vida. A questão é, nós queremos ou nós estamos satisfeitos com algum substituto que arrumamos para Deus? Deus foi com aquele povo porque Moisés achou graça diante do Senhor. Nós todos em Cristo Jesus achamos graça diante de Deus. Significa que Deus poderá entrar sim em 2015 presente na minha e na sua vida, mas isso depende de eu crer, e depende de eu buscar, de eu querer. A palavra do Senhor diz, o Senhor Jesus diz: buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes. O Senhor Jesus diz: batei, batei e abrir-se-vos. O Senhor Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos. Ou seja, todas as promessas que eu tenho no Antigo e no Novo Testamento a respeito da minha vida, é que Deus estará presente, participante. Ele estará trabalhando, Ele estará transformando o meu coração, renovando as minhas forças. Mas eu tenho que querer. Eu tenho que buscar. Não estou falando de salvação, porque salvação é uma obra que o Espírito Santo executa, Ele que te convence do pecado e do juízo. Eu estou falando de você ter íntima comunhão com o Senhor, porque o apóstolo Paulo nos ensinou também que nós não devemos nos embriagar com vinho, porque na embriaguez você perde a consciência e começa a brigar, a dissolução. Mas ele disse: enchei-vos do Espírito. Quando ele fala enchei-vos, ele está dizendo, é tarefa minha e sua buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. O que eu nunca poderia fazer por mim mesmo é fazer com que o Espírito Santo viesse habitar no meu coração. Mas graciosamente Deus já fez isso. Ele já colocou o Espírito Santo dele dentro de você. Ele é o selo de pertencimento, de que você é do Senhor.
Agora, se encher do Espírito envolve mortificar os feitos da carne e abrir espaço no coração para que o Espírito influencie, domine e que o Espírito flua em você. É a presença de Deus na minha vida. É assim que a presença de Deus se manifesta no Novo Testamento, na vida do crente. É através do enchimento e da plenitude do Espírito Santo dentro de nós. Então eu poderia dizer para você, de forma bem assertivamente, teologicamente, dizendo que todos nós que cremos em Cristo Jesus temos a presença de Deus na nossa vida, porque é o Espírito Santo dentro de nós. Agora, eu posso afirmar para você com toda a convicção, teologicamente e biblicamente falando, que apesar de ter o Espírito Santo dentro de nós, quando nós não nos aplicamos, quando nós não nos devotamos, quando nós não oramos, quando nós não insistimos, quando nós não buscamos a Deus, você deixa até de sentir a presença do Espírito de Deus dentro de você. A presença manifesta de Deus deixa de ser perceptível. É por isso que a própria Bíblia diz: não extingua o Espírito. Não é que você tem poder de tirar o Espírito dentro de você, mas os nossos pecados fazem tamanha separação entre nós e Deus, que você pode deixar de sentir a presença do Espírito dentro de você. Ele continua lá, mas você não sente. Eu quero encerrar mostrando como é benéfico e como é prazeroso e como é maravilhoso a restauração de Deus para a vida de todos aqueles que querem a sua presença. Moisés faz essa oração e Deus dá uma resposta graciosa e boa para eles. A resposta é: então tá bom, Moisés, porque você achou graça, eu vou com você e eu vou com eles, porque você achou graça diante dos meus olhos. O que Moisés fez? Moisés foi e armou uma tenda. Eles tinham um acampamento onde eles ficavam. Imagine você, eram aproximadamente umas 4 ou 5 milhões de pessoas. 600 mil homens saíram do Egito, mas para cada homem desse você pode colocar uma esposa, ou 2, ou 3, ou mais. E para cada uma dessas esposas você pode dar um filho, ou 2, ou 3, ou 10, ou mais. E então imagine a pequena multidão que era. No mínimo umas 4 ou 5 milhões de pessoas. Imagine como que é um acampamento assim. E esse acampamento agora estava em silêncio por causa daquela má notícia. E Moisés pegava uma tenda e ele armava fora do acampamento. Não havia ainda a descrição do tabernáculo. Não havia ainda aquele tabernáculo bem desenhado. Ele vai ser entregue mais à frente a Moisés. E então era apenas uma tenda. E essa tenda era chamada de tenda da congregação. E Moisés armava do lado de fora. E algumas pessoas que queriam buscar a Deus iam até lá. Mas nessa circunstância só foi Moisés. E o texto é um texto que parece quase poético. Porque o texto diz assim: Moisés ia para entrar na tenda nesse período aqui que eles receberam essa notícia, e cada um ficava na frente da sua própria tenda. Acredito que com medo de ir até a tenda da congregação, porque quando Moisés orava a Deus, a nuvem que representava a presença de Deus vinha até a porta da tenda, e eles já tinham ouvido Deus falar: e se eu for com vocês, eu vou consumir vocês. Então o povo ficava cada um na frente da sua tenda, olhando para as costas de Moisés, até que as costas de Moisés sumiam, porque ele entrava na tenda. O único que ficava lá do lado era Josué, guardando a porta da tenda. E o texto diz que quando Moisés começava a orar, a nuvem, se fosse de dia, ou a coluna de fogo, se fosse à noite, vinha e se colocava à porta da tenda. E Moisés falava com Deus como quem fala face a face. E eu fico imaginando essa cena. Você já imaginou 6 milhões, 5 milhões, 4 milhões que seja de pessoas, cada uma em pé na frente da sua tenda, adorando a Deus de longe, com medo de Deus as destruir, e declarando com seus lábios: Senhor, nós não podemos sair daqui sem o Senhor. Nós não podemos dar nenhum passo sem o Senhor. E a resposta de Deus a Moisés é: eu vou com eles.
eu vou com eles, eu vou com você. E aí nós podemos encontrar na vida de Moisés alguns exemplos de um coração que acha graça diante dos olhos de Deus e que dá uma demonstração real de que quer o Senhor. O texto diz no versículo 7 que Moisés buscava Deus continuamente. Moisés buscava Deus continuamente. Sabe com quem Deus vai presente? Sabe em qual coração que a presença de Deus é manifesta poderosamente? No coração daqueles que buscam a Deus continuamente. Sabe o que mais? Deus falava com Moisés face a face. Moisés tinha intimidade com Deus. As orações de Moisés não eram orações formais, orações frias, orações reza, discurso repetitivo, condicionamento. As orações de Moisés eram orações reais, eram conversas vivas, conversas cheias de intimidade, conversas que traziam o cotidiano, traziam a realidade da vida. Não era alguma coisa inventada, enfeitada, pensada e decorada especificamente para aquele momento, como a maioria das nossas orações. Era uma oração de intimidade. A ideia de falar face a face não é a ideia de ver, porque ninguém nunca viu a face de Deus, e nem mesmo Moisés viu a face de Deus. A ideia é de conversar como você conversa quando você chega olho no olho num grande amigo seu. Pessoas que têm a presença de Deus manifestada na vida delas, são pessoas que oram de contínuo, são pessoas que desfrutam de intimidade com Deus. Por que Moisés orava? Ele orava porque ele entendia que essa intimidade nunca era suficiente, tinha que ser cada vez maior. Ele orava porque ele entendia que ele devia isso a Deus. Ele orava porque ele queria restabelecer a comunhão daquele povo com Deus e de Deus com aquele povo. Ele intercedia diante de Deus. Ele orava porque ele queria mais de Deus na vida dele e na vida do povo. Mas finalmente ele orava porque ele queria ver Deus glorificado no meio daquele povo. Não sei se vocês perceberam, mas nenhum desses itens tem a ver com as bênçãos, aquelas que nós pedimos o tempo inteiro, que são as materiais. Um homem que desfruta da presença de Deus, ele não está preocupado com coisas materiais, com tesouros materiais, com as coisas físicas. Ele está preocupado com os tesouros que são maiores, que são os tesouros espirituais, a intimidade com Deus. É o amor, a graça de Deus, é viver para a glória de Deus. Nós vivemos o tempo inteiro escravizados às questões materiais da vida, porque nós amamos as coisas materiais da vida. O homem só é escravo daquilo que ele ama. O homem só é escravo daquilo que ele deseja. O homem só é escravo daquilo que ele adora. Nós somos escravos daquilo que domina a maior parte das nossas energias e dos nossos esforços. Se toda a minha energia, se todo o meu esforço tem sido gastado para conquistar dinheiro, fama, poder, essas são as coisas que eu adoro na vida. Eu queria desafiar você, eu estou encerrando, que 2015 não seja um ano de busca por sucesso financeiro, profissional, fama, poder, influência, relacionamentos, mas que você comece por aquilo que é prioritário. Que 2015 seja o ano de buscar a presença de Deus, para que a presença de Deus volte para a nossa vida, volte para a igreja, volte para a sua família. Cheios de Deus, nós não vamos precisar convencer na base do argumento, nem na base da força, nem na base da boa impressão. Cheios de Deus, Deus é que faz a obra, não somos nós. Nós estamos querendo ganhar o mundo com as nossas estratégias humanas, e nós não vamos conseguir, porque o que de fato pode ganhar o mundo é somente a presença de Deus na minha e na sua vida. O que você quer é a presença de Deus ou as bênçãos do Deus ausente? O que você quer em 2015?
Se você quer Deus, eu quero Deus, precisamos orar mais. Precisamos de mais intimidade com Deus. Precisamos reorganizar o nosso tempo. Uma das reuniões mais fracas que nós temos na igreja são as reuniões de oração. A segunda, a mais fraca, é a reunião de estudo bíblico. A terceira talvez sejam as escolas que realizamos, instituto e escola dominical. E a mais forte é aquela que nós viemos para buscar as bênçãos. Essa é a reunião que todo mundo quer participar. Mas eu desafio você a participar de uma reunião exclusiva para buscar a presença de Deus. Quem sabe 2015 seja o ano em que as reuniões maiores sejam as de oração e não as de domingo à noite. Esse é o meu desejo como pastor. Talvez essa não seja a melhor maneira de terminar o ano, ouvindo um sermão duro. Mas o sermão é duro primeiro comigo, antes de ser com vocês. E a palavra que Deus tem posto no meu coração já há 3 meses para hoje é essa. E quem tem participado das mensagens aqui sabe que eu tenho falado já há vários dias. Nós somos uma igreja e uma geração que está viciada nas coisas que Deus pode dar, mas estamos absolutamente distantes de Deus. Somos a habitação do Espírito Santo de Deus, mas não ouvimos o Espírito Santo de Deus falando conosco. Não sentimos o Espírito Santo de Deus falando conosco. Dizemos que amamos a Deus, e que somos de Deus, e que vivemos na graça de Deus, mas não estamos comprometidos com nenhuma das coisas que Deus ama, e estamos entregues às coisas que Deus odeia. Como é que eu posso dizer que realmente eu estou vindo aqui buscar Deus? Sejamos honestos uns com os outros. Nós não temos vindo na igreja buscar Deus. Nós temos vindo na igreja bater ponto, para não perder nenhuma das bênçãos que Ele pode dar. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que o maior projeto da minha e da sua vida em 2015 seja Deus, e não as coisas dele. Seja Deus. Eu quero encerrar levando vocês para o Novo Testamento e contando uma passagem muito interessante. O Senhor Jesus havia multiplicado pães e peixes à beira do mar da Galileia, depois de pregar o dia inteiro. Não foi 1 hora, como eu estou quase chegando hoje, está 45 minutos. Mas ele pregou o dia inteiro. Mas no final do dia ele alimentou o povo com pão e com peixe. No outro dia cedo, tinha um monte de barquinho na beirada da praia, que sabia que ele tinha embarcado, mas não sabiam para onde ele tinha ido. E aí aqueles barquinhos começaram a navegar, margeando o mar da Galileia, procurando onde Jesus estava. E de repente vários daqueles barquinhos encontraram um barco que estavam os discípulos e o Senhor Jesus. E eles falaram: mestre, estávamos desde cedo procurando o Senhor. Nós estamos aqui. Aí Jesus disse para eles: trabalhai, mas não pelo pão que padece. Vocês vieram atrás de mim por causa do pão ou por causa das minhas palavras? Imagine que 2015 é este mar onde nós vamos durante 365 dias navegar. Quando buscarmos ao Senhor Jesus nesses 365 dias, que a gente possa buscá-lo por Ele mesmo e não pelo pão que Ele possa me dar. Que eu busque Jesus por quem Ele é e não pelo pão que Ele pode me dar. Amém?